Olá, meus amigos, trazendo mais notícias para vocês aqui através da Rádio Uma Verdade. Não esqueça, nosso canal aqui para que você deixe o seu like, compartilhe e também se inscreva aqui se ainda não é inscrito, pois o algoritmo do YouTube nos promoverá aqui para conseguirmos os nossos 100 mil aqui inscritos no YouTube, neste canal. Beleza? Então nos dê esta força aí, nos auxilie para que nós possamos crescer aqui. Olha aí, a nossa rádio também tem um site, e o nosso site é Rádio Uma Verdade 5.webradiosite.com/. Repito, Uma Verdade 5.webradiosite.com/. Pegou? Então é isto aí, e vamos para as nossas notícias de hoje, agradecendo aqui a sua sintonia conosco. O Lula afirmou com todas as letras, e foi uma promessa dele, de que ele não colocaria amigo no STF. E o que ele fez foi ao contrário, ele indicou dois, inclusive um deles é ex-advogado dele. Como você disse, olha, seria muito importante a gente saber quem vão ser os indicados por ministro do STF, porque hoje a Suprema Corte ela tem um poder praticamente igual ou até mesmo maior do que a presidência da República e o outro poder que é o Congresso. Isso é inegável. Eu vou entrar de cabeça na campanha, quando, né, obviamente aí chegar o momento, eu não tenho dúvidas que eu tenho já ajudado a isso. Né, quando eu exponho casos do INSS, quando eu exponho os casos do Banco Master, quando eu exponho, né, as fragilidades aí do governo Lula com relação ao STF também. O deputado Nicolas, né, que começou a sua caminhada no dia 19 de janeiro, saindo de Paracatu, no estado de Minas Gerais, até o Distrito Federal, Brasília, caminhada que durou uma semana e que começou ali com poucos apoiadores. Nicolas, depois foram chegando ali alguns deputados federais e chegou ali na casa de uma centena, 100 mil pessoas aproximadamente, segundo estimativas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na Praça do Cruzeiro, em Brasília, no último domingo. Então, você vê que essa movimentação e a caminhada gerou uma grande comoção e uma grande mobilização, especialmente nas redes sociais. O próprio Nicolas aumentou o seu número de seguidores no Instagram, atingindo aí mais de 20 milhões de seguidores. E então houve uma grande mobilização e a Gazeta do Povo, por meio de um editorial, sintetizou bem o que representaram essas manifestações, a longa caminhada ali de aproximadamente 255 quilômetros ao longo de toda a semana. E diz o editorial da Gazeta: a caminhada de Nicolas, gesto de forte simbolismo, aponta para algo essencial ao Brasil: a necessidade de colocar-se em movimento em defesa do que é justo, de agir licitamente, na medida das possibilidades de cada um, contra o cenário grotesco de corrosão do Estado de Direito e de desordem constitucional que se instalou no país. Muitos brasileiros, ao menos aqueles que já compreenderam a gravidade da situação, pois ainda há, infelizmente, que não enxergue com clareza o que ocorre, sentem-se hoje impotentes, desorientados, sem saber como reagir. Ao longo dos últimos anos, a população tem sido relegada à margem das grandes discussões, sistematicamente ignorada e, em não poucos casos, silenciada à força, tendo de conviver com um ambiente de insegurança e opressão que avança até sobre direitos elementares, como a liberdade de expressão e de pensamento. Nesse contexto, até manifestações justas e pacíficas, individuais ou coletivas, passaram a ser tratadas como ofensas às instituições e até como crimes contra o Estado, algo impensável em uma democracia. Ainda assim, ou justamente por isso, é preciso insistir. Independentemente de qualquer resultado concreto que a mobilização de Nicolas venha a produzir, o seu mérito é inequívoco. Além de chamar atenção para os abusos recorrentes do judiciário e para as violações de direitos dos presos do 8 de janeiro, entre outros pontos, a iniciativa pode tornar-se um marco relevante. Como observou o colunista da Gazeta, Deltan Dallagnol, a marcha demonstra que ainda é possível ao povo ocupar o espaço público e protestar, apesar do medo. Oxalá cada brasileiro se sinta igualmente estimulado a colocar-se em movimento, onde quer que esteja, da forma que lhe for possível, fazendo o que estiver ao seu alcance, sempre dentro da legalidade, para reverter o estado de exceção que se instalou no país. Então, são dois pontos principais dessa caminhada. Primeiro, né, romper essa espiral do medo, especialmente com a repressão que veio às manifestações ali do dia 8 de janeiro de 2023, com
a série dos processos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que redundaram em mais de 1.000 pessoas condenadas no âmbito desses processos, e também quebrar essa espiral do desânimo, que de fato as pessoas, especialmente com as informações negativas de 2025, estavam bem desanimadas. Alguns pontos de destaque do discurso do Nicolas, em que ele, lá na Praça do Cruzeiro, em Brasília, disse o seguinte: Alexandre de Moraes, o Brasil não tem medo de você. E ele disse ainda que o Brasil estava desesperançoso por acreditar que nunca mais veria manifestações em Brasília. Mas ele tem certeza de que essa foi a maior caminhada da história do país. Estamos aqui, acima de tudo, para poder despertar o país. Estamos em um pesadelo terrível e não conseguimos mais viver nesse país. A imprensa tradicional, que não estava fazendo a cobertura do evento até então, começou a fazer, especialmente depois que teve ali o incidente, né, com a queda de um raio que levou à hospitalização de uma série de pessoas. Não teve nenhum óbito e, por enquanto, ainda há 4 pessoas hospitalizadas em função ali do raio que atingiu alguns manifestantes. Interessante dizer também que a caminhada foi objeto de uma série de críticas e ataques por parte de parlamentares da esquerda, dentre os quais Erika Hilton, que falou o seguinte: entre proteger os seus apoiadores de uma tempestade ou perder o timing político, Nicolas optou por colocar pessoas em risco em nome de ganhos pessoais e eleitorais. Também o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão, ali 2 dias antes da caminhada chegar em Brasília, proibindo que as pessoas pudessem se reunir próximo ali à área da Papudinha. A decisão foi tomada com base num pedido da Procuradoria-Geral da República, em que o procurador falou basicamente o seguinte: ele pediu pela decretação de medidas cautelares de remoção imediata e proibição de acesso e permanência em local determinado, a ser aplicada contra quaisquer manifestantes ou indivíduos que se encontrem em frente ou próximo à Penitenciária Federal de Brasília, Complexo da Papuda, incluindo o núcleo de custódia da Polícia Militar, que é a Papudinha, participando de possível prática criminosa ou de quaisquer atos que possam colocar em risco a segurança do estabelecimento prisional. E disse além que, após a transferência do presidente Bolsonaro para a Papudinha, um grupo de pessoas dirigiu-se à Penitenciária Federal de Brasília, onde instalou barraca em frente à sede do estabelecimento prisional, com o objetivo declarado de exercer pressão sobre esta Suprema Corte. A esse pedido, então, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, seguiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que basicamente dizia o seguinte no seu dispositivo, que determina a remoção imediata e proibição de acesso e permanência de quaisquer acampamento ou indivíduos que se encontrem em frente ou nas adjacências da Papudinha, participando de possível prática criminosa ou de quaisquer atos que possam comprometer a segurança do estabelecimento prisional, e B, prisão em flagrante com base na prática de resistência ou desobediência ao ato de autoridade pública, a fim de garantir a efetividade das probabilidades e a preservação da ordem pública na hipótese de resistência de indivíduos que, mesmo após intimados, insistirem em permanecer na via pública em manifestação de oposição à ordem. A despeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a caminhada, né, que redundou numa manifestação no ato, ficou restrita ali mesmo às imediações da Praça do Cruzeiro, distante mais ali de 5 quilômetros da Papudinha, e sem qualquer tipo de incidente, tirando ali a questão do fato envolvendo o raio que caiu e acabou machucando alguns dos manifestantes. Isso envolvendo o caso do Banco Master. Em relação, né, ao Banco Master, tivemos novidades vindas aí desse escândalo. O Lula teria se encontrado com o ministro Dias Toffoli em dezembro, no final do ano passado, de 2025, para tratar da investigação envolvendo o Banco Master, reunião que foi realizada na Granja do Torto e que contou com a presença e participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e em que ali o próprio Lula, depois desse almoço com Toffoli, teria confidenciado que deveria ser melhor o ministro renunciar ao mandato na corte ou se aposentar, diante de todos os fatos que estão vindo a público, justamente envolvendo as relações entre o Dias Toffoli e o Banco Master, por meio ali do fundo, né, que era coproprietário do resort Taiaá. Também veio uma nova informação de que o Guido Mantega, que era funcionário do Banco Master, ele foi contratado a pedido do líder do governo no Senado Federal, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Ele estaria recebendo, Guido Mantega, um salário aproximado de R$1 milhão por mês. Justamente ele havia sido contratado para auxiliar na compra e para intermediar essa compra que o BRB faria do Banco Master
justamente ali dentro daquelas tratativas que buscavam transferir, né, a titularidade, a propriedade do Banco Master pro BRB, e o Guido Mantega então foi contratado a pedido do Jacques Wagner, senador Jacques Wagner, apontando essa ligação entre o Vorcaro e alguns dos próceres aí do PT. Inclusive, essa indicação do Guido Mantega veio justamente no momento em que o Lula tentou emplacar o Guido Mantega no Conselho de Administração da Vale, não conseguiu por resistência dos demais acionistas da Vale, e aí ele acabou ajudando o Guido Mantega a ser indicado para esse cargo e recebendo aproximadamente R$1 milhão por mês. Também outras informações que vieram a público envolvendo o próprio a casa que o ministro Dias Toffoli tem nesse complexo hoteleiro do Resort Itaiaá, e que essa casa não teria licença ambiental. Ela uma parte reservada ali dentro do complexo hoteleiro, tem várias casas ali, aproximadamente cada casa com uma área de 300 metros quadrados. O ministro Dias Toffoli se utilizaria de duas dessas casas, uma para ficar hospedado e a outra como um escritório ali para trabalhar, considerando inclusive a quantidade de dias que ele passou nos últimos anos no resort. Segundo a apuração, 188 dias, o que dá uma média de um dia por semana desde dezembro de 2022. Além disso, a questão da própria nota que o ministro Luiz Edson Fachin soltou em defesa do ministro Dias Toffoli tem gerado uma série de questionamentos. Esperava-se que o ministro Fachin fosse, de alguma maneira, considerando o contexto, né, da tentativa por parte do ministro de aprovar um código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele fosse adotar alguma postura de conter aí essas decisões do ministro Dias Toffoli. Só que também foram, até a título histórico, o ministro Edson Fachin, quando foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, contou no processo de convencimento dos senadores para conseguir ser aprovado na sabatina no Senado, com o apoio de um diretor da JBS, Ricardo Saúde. E justamente esse escândalo envolvendo o Dias Toffoli envolve a relação também hoje que há entre o advogado dos irmãos Batista, Paulo Humberto Barbosa, que adquiriu a totalidade das cotas do Resort Itaiaá. E segundo informações também vindas a público nesse final de semana, esse advogado estaria comprando outras áreas próximas ao complexo hoteleiro para aumentar o hotel e inclusive fazer, como foi revelado que há já um cassino operando ali dentro do complexo hoteleiro, eles querem aumentar para fazer uma área própria para um cassino que tem ali essas atividades de caça-níquel, dentre outros jogos. E o próprio Fachin deu uma entrevista ao jornal Estadão nesse último final de semana, dizendo basicamente o seguinte, que se ele via as acusações de desvio ético no STF, ele falou o seguinte: há discussões de natureza ética que obviamente colocam em debate quais são os limites e as possibilidades das escolhas que cada ministro faz no seu plano individual, por atos não jurisdicionais que têm efeitos institucionais. A lei orgânica da magistratura não proíbe que um juiz seja cotista ou acionista de uma empresa. Agora, ser ou não ser é uma escolha individual e esse é um ato não jurisdicional e pode ter efeito institucional. E ele chegou a falar também, o Fachin, que eventualmente, se o tribunal não corrigir os seus rumos, de que essa correção pode vir por meio de algum poder externo, no caso pelo Congresso Nacional. Ele, questionado quando o senhor começou a pensar a ética para o Supremo, ele falou: quando eu tomei posse no STF em 2015, eu já falava que a longo prazo haveria melhora da cultura interna do tribunal. Veio a Lava Jato, que mostrou um fato inegável: houve corrupção, e grossa corrupção. O que é corrupção senão uma infração ética antes de um crime? Esse é um tema que representa um aprimoramento do caminho que o tribunal está seguindo. Até porque ou nós encontramos um modo de nos autolimitarmos, ou poderá haver eventualmente uma limitação que venha de algum poder externo, e não creio que o resultado seja bom. Haja visto o que aconteceu na Polônia, na Hungria ou no México. E questionado, por fim, se ele teme que esses pedidos de impeachment contra ministros do Supremo avancem, ele falou assim: não creio que eles vão avançar, porque isso significaria uma crise institucional muito grave. Nós teremos condições de tirar aprendizados dessa crise e resolver isso institucionalmente, sem criar uma crise institucional efetivamente grave. Então, você vê que há hoje, inclusive, uma preocupação por parte, então, dos integrantes do Supremo com o acirramento dessa crise, que pode, sim, levar a um eventual impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com essa declaração de que o Lula, eventualmente, também apoiaria uma eventual saída do Toffoli do STF envolvendo todo esse escândalo do Banco Master. Mais uma notícia importante aqui através da sua rádio Uma Verdade. Isto aí, a rádio que toca seu coração. E aqui estamos com mais uma notícia. Para você, não esqueça, deixe seu like aí, seu joinha lá,
Compartilhe também, se for possível, compartilhar nas redes sociais, aí no seu WhatsApp. E mais, também, você que ainda não é inscrito aqui, inscreva-se para que nós possamos crescer aqui no YouTube, porque o algoritmo do YouTube vai nos colocar cada vez mais para cima e queremos chegar aos 100 mil inscritos aqui. Nos ajude aí, por gentileza. Vamos para a notícia de hoje, aqui com vocês, com Nicolas Ferreira em El Salvador, dando aí o seu grande pronunciamento. Vamos lá! Brazil does not defeat criminal factions because they are in the government. I agree with you, Mr. Bukele. Most honorable President of this forum, Congressman Robert Pittenger, Congressmen, Ambassadors, Delegate-in-Chiefs, ladies and gentlemen. My name is Nicolas Ferreira. I'm a Christian and a father of 2 daughters, married, of course. Before coming the most voted congressman in Brazil, I was born and raised in a favela, and I saw up close how violence destroys a neighborhood, a city, a state, and now an entire country. And today I will speak without the filter that the media imposes. I will speak about the reality of my nation. Today in Brazil, there are 88 mapped criminal organizations operating from inside Brazilian prisons. Of these, 72 operate locally, 14 regionally, and 2 transnationally. More than half, 58%, have as their main activity the direct confrontation against the state. In other words, they no longer hide. They openly challenge the state. These factions impose rules, control territories, punish, charge taxes, and most seriously, they use terror as a form of government. 11% of the Brazilian population lives in territories under the direct influence of criminal factions. But the most alarming data comes from a study entitled Criminal Governance in Latin America. Between 50 and 60 million Brazilians, roughly 1/4 of the population, live under what is called criminal governments, an authoritarian and violent regime that decides who enters and who lives. In other words, 1/4 of the Brazilian population lives under a government that was not elected, does not provide accountability, and does not respect the Constitution or the law. The consequences are tragic and daily. In their own system of justice, the Red Command, one of the most notorious Brazilian factions, uses several methods of torture and execution to punish misconduct, eliminate rivals, and repress residents who oppose or report their activities. Torture sections are frequently recorded and circulated in messaging groups as a warning to the community. The newest method involves both torture and corpse disposal using alligators. Yes, ladies and gentlemen, alligators. Another consequence brought by criminal factions is the warlike atmosphere and the rise in deaths caused by stray bullets. According to the Crossfire Institute, the number of stray bullets victims in Rio de Janeiro grew up by 58% in the year 2025. In the first 75 days of this year, 41 people were struck compared to 26 in the same period the previous year. Innocent people, children, workers, father, die simply for being in the wrong place, in the wrong country. And once again, I agree with President Bukele when he says that the first step to fixing a country is to bring peace. Because it's useless to have healthcare, education, and roads if you do not have security, and may end up being killed by a straight bullet on the way. And it gets worse. In the year 2024, Brazil recorded an increase of 33.8% in deaths of police officers. 170 officers were murdered, men and women who left home to protect society and returned in coffins draped with the national flag. Another 126 committed suicide, victims of psychological abandonment
and the constant pressure of being treated as criminals for simply enforcing the law. But Brazil's tragedy goes beyond regional statistics. In just 2 years, there were 73,190 lives lost, all Brazilians murdered within their own territory. To give perspective, the Gaza Strip, the stage of a declared war between Israel and Hamas, 67,869 people were killed in 2 years of conflict. In other words, Brazil, with no civil war, foreign invasion, no missiles, no tanks, kills more than a war. As if the terrifying death too were not enough, in Brazil the factions also spread terror by charging fees from small business owners just to allow a store to operate. There are reports of bar owners and street vendors executed for not paying extortion. They control telecommunications, transportation, security, food, water, and even the price of the cooking gas. It's a parallel state, totalitarian, armed, and unpunished. But the real scandal is this: such a parallel state only exists because the official state tolerates it and often funds it. Beyond extortion, factions expel families from their homes, leaving them homeless, and then rent these properties to finance the criminal organizations. In Fortaleza, capital of the state of Ceará, residents were expelled from their own homes in at least 49 neighborhoods. In 21 months, 219 expulsions were recorded, according to the Public Security Secretariat. To understand the severity of what's happening in Brazil, I will give you the example of PCC, the First Capital Command, one of the most powerful factions in Latin America. Founded in 1993 inside the São Paulo prison system, the PCC began as a alleged brotherhood of prisoners against state abuse. 30 years later, it has become a transnational criminal organization operating in 19 Brazilian states and with confirmed presence in Paraguay, Bolivia, and Colombia. Today, the PCC moves billions of reais per year with hierarchical structure, internal codes, its own tribunals, and the ability to corrupt public agents or infiltrate business activities such as gas stations. It is essentially a Brazilian cartel with business, logistics, and even legal branches. It was the PCC that carried out the first execution of a judicial authority by organized crime in Brazil, the judge Antônio José Machado Dias, murdered in March 2023 in Presidente Prudente, São Paulo. After that, many other judges and prosecutors were placed under threat. Another famous crime was the historic robbery of the Central Bank in 2005. They dug a tunnel of 80 meters to reach the vault in Fortaleza and stole approximately 165 million reais. Finally, another mega operation orchestrated by the PCC were coordinating attacks in São Paulo in 2006. In May, the PCC ordered bus burnings, police station attacks, prison riots, and the state capital was paralyzed. More than 59 security agents were murdered, and the state declared a curfew. No one of this is a coincidence. Brazil's public safety security tragedy is not only police-related, it's political. And it began more than 3 decades ago, when Lula and Fidel Castro founded the São Paulo Forum in 1990. That meeting brought together left-wing parties, revolutionary movements, and even armed organizations such as FARC. Its objective was clear: reorganize the Latin American left after the collapse of the Soviet Union, replacing the weapons of socialism with a new weapon, state power. But the project never abandoned its essence: ideological infiltration and tolerance toward crime. What used to be guerrillas are now factions. What used to be revolution is now institutional capture. And little by little,
the Brazilian state become hostage to the delinquents it helped create. The Forum's project penetrate prisons, elections, and eventually the justice system. It is no surprise that more than 80% of provisional inmates voted for Lula in the first round. After his victory, videos emerged of prisoners celebrating inside their cells. They know exactly who defends the narrative of criminal victimhood and police demonization. When Congress proposed classifying criminal factions as a terrorist organizations, Lula government opposed it, while other Latin countries adopted the classification to fight narco-terrorism. The cruelest proof came when 4 police officers were killed in mega operation in Rio de Janeiro. The entire country mourned, except the president. Lula offered no condolences to the families of the heroes, but was quick to mourn the death of the criminals. And here, as a Brazilian in El Salvador, I send a message to these 4 families that now is crying because they don't have their family anymore, they doesn't have their parents anymore, to say that these 4 police that were killed by the criminals, they are not the devil. It's the opposite. They are heroes. Not for Brazil, but I'm sure for you guys also, and to the whole world. And the problem goes far beyond public security. The Workers' Party built its political history on 2 of the greatest corruption scandals in the democracy West, the Mensalão and the Petrolão. The Mensalão bought votes in Congress, an assault on democracy. The Petrolão looted Petrobras, an assault on the nation. Together, they diverted billions of reais, financed campaigns, bought support, and created the largest corruption scheme ever uncovered in the Southern Hemisphere. And what happened afterward? The convicted were released, the trials annulled, and the same political group returned to power with the same speeches and the same methods. Today, when the government remains silent before the factions and the judiciary ignores traffickers, it is because all speak the same language, the language of impunity. And if the executive falls, the judiciary is even worse. The Supreme Court, which should protect the Constitution, has released traffickers and weakened law enforcement. Brazil's justice system insists on humanization formulas that in practice work as safe conduct for criminals. A clear example is the custody hearings introduced in 2015. By August of 2024, more than 1,700,000 such hearings has been held, with approximately 39.4% of those arrested in flagrant released at this initial stage. 4 in every 10 criminals caught in act walked freely, while the victims remain abandoned. The mega trafficker André do Rap was released by a Supreme Court decision and never returned to prison. In the last 7 years, more than 30 PCC leaders were released through the front door. Some judges even prohibited helicopters, police entry into favelas, and legitimate use of force under the argument of protecting human rights. Curiously, the human rights of victims are never remembered. In Brazil, there is no effective parliamentary oversight over the judiciary. The system of checks and balances simply does not exist. Congress cannot review judicial decisions that violate the constitutions, cannot summon Supreme Court justice to provide explanation, and has no effective accountability mechanism except impeachment, which is politically impossible. In the year 2020, an action in the Supreme Court, fueled by an extreme left party, imposed severe restrictions on police operations in Rio de Janeiro communities. Police were basically prevented from combating crime unless
they obtain extremely bureaucratic authorization. The decision was presented as a way to protect lives, but in practice left the citizen unprotected. By drastically limiting police action, prohibiting operation, demanding exceptional justification, and bureaucratizing every step, the decision created the perfect environment for organized crime to reorganize, strengthen, and expand its territorial power. While the state was held hostage by legal orders, criminals filled this vacuum, expanding weapons arsenals, drug routes, bases of operation at their territory's control. This is the result of government of judges, a system where 11 unelected ministers decide not only to interpret the law, but the country's agenda itself. They choose which cases move forward, which investigations are buried, and even which words may or may not be spoken online. For just an example, if I say here today that Mr. Alexandre de Moraes, our Supreme Court judge in Brazil, he is a tyranny, when I come back to Brazil, maybe I can be in jail. Just to know, President of the Parliament, how it works in Brazil. A system, they choose which cases move forward, as I said, and we are living under a new kind of censorship in rubes. Brazil must restore balance among the powers. This is not about attacking the judiciary. It's about rebuilding constitutional harmony. We need accountability mechanism, limits, reviews, transparency. Democracy is only healthy when power is divided and supervised. Without control, power becomes corruption. El Salvador teaches us that political courage and moral leadership can transform a nation. But courage is not only about confronting crime in the streets. It's also about confronting the structures that protect crime in the courts. Brazil does not need more laws. It needs justice that obeys the law. It does not need more speeches about democracy. It needs institutions that respect democracy. As long as Parliament is mute and the judiciary untouchable, corruption will remain unpunished, factions will continue to govern, and the Brazilian people will remain victims of a state afraid to act. May this meeting in El Salvador inspire a new era, an era which Parliament rebalances power, returns to the Constitution, and the people believe once again that the law applies to everyone, includes who interprets it. Que Dios bendiga a todos. Thank you very much for those refreshing insights. It really resonated with me. You got my vote, and give a plaque for you. Thank you again. Muito bem, né? Olha só. Essa foi uma das declarações de Nicolas Ferreira, né, em El Salvador, né, lá no Parlamento, né, de Inteligência, Security Forum. Então, vocês vejam que ele estava num fórum e fez ali acusações realmente que são validadas até pelo próprio povo aqui no Brasil, e nós estamos reverenciando, né, a tudo o que está acontecendo no Brasil. Muitas pessoas estão reverenciando, né, estão acompanhando, estão consentindo, né, principalmente a esquerda, que quer e deseja esse massacre contra a oposição, que é a direita. A direita. Então, vejam, meus amigos, que a coisa não está fácil. E esta é uma live que eu estou realizando hoje aqui para mostrar a verdadeira face do Brasil de Lula da Silva. Aí está que nós vimos e observamos hoje, né, através desta live.
Beleza? Não esqueça, deixe o seu like aí, nos ajuda, por gentileza, né? Fortalece aqui o nosso canal, né, da Rádio Uma Verdade. E também o nosso outro canal também, que é Brasil Livre, que estamos aqui realizando, né? Falar sobre política, né, no Brasil e no mundo. E aí está o que nós estamos vendo aqui diariamente, todas as coisas que realmente mostram como está o Brasil. Então, vamos em frente, porque atrás vem gente. Deixe seu like, o algoritmo do YouTube nos recomenda melhor aqui. E você pode nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Obrigado, amigos. Seguimos em frente. Muito bem, que Deus nos abençoe ricamente, né? Aqui hoje, neste nosso canal. E voltaremos a qualquer momento aqui com vocês com mais notícias. Que Deus os abençoe. Essa é a nossa palavra de hoje, de agradecimento a você. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva aqui. Queremos chegar aos 100 mil inscritos aqui no nosso canal. Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E eu digo humildade sempre.